quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele era macho mesmo, então. Jesus, ele foi muito objetivo no que ele disse. Eu não posso nem aumentar e nem diminuir. Jesus Cristo, quando falou isso, ele colocou um rol de coisas que era para você deixar de lado. Ele especificou, olha, você deixa isso, aquilo, outro. Ele falou, não. Ele falou, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja, quando ele falou isso, ele deixou o julgamento para você. E ele também, em outra passagem, está na palavra de Deus o seguinte, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, isso é algo que é divino. Ele fala no coração das pessoas, ele diz para as pessoas exatamente em que elas estão infringindo o mandamento de Deus. Porque o que é para todos os tipos de pecados? Abre a lista aí, está existe listado. Qual a aí. lista? Está na lista ou não está? Ah, se é um pecado novo, tem que ser inserido na lista. Então o que é pecado? Existe um rol específico? Não. Pecado é tudo aquilo que contraria a lei de Deus. Tudo aquilo que contraria os princípios de Deus. Ora, e quem é o julgador sobre se a pessoa pecou ou não? Quem é o julgador desse fato? A Bíblia diz lá o apóstolo Paulo, ele foi muito claro. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ora, dali mostra, evidentemente, que a ação do Espírito Santo de Deus na mente da pessoa, na vida da pessoa, é suficiente para a pessoa que está buscando a Deus, também não é para aquele que está distante de Deus, identificar em que ele está errado, o que ela está errado. E tem uma voz que todo ser humano tem, que ele pode enganar todos, mas não voz pode... da consciência, que às vezes é o Espírito Santo que está falando mesmo. Exatamente. Existe a voz da consciência. Deus fala de maneira contundente na mente da pessoa. E a pessoa sabe que é o Senhor que está falando, porque é uma voz que contraria muitas vezes a vontade do que a pessoa quer fazer, mas aponta para uma direção espiritual. Então, na verdade, existe uma renúncia a ser feita. Cada pessoa, existem renúncias que todos devem fazer. Por exemplo, se as pessoas têm o desejo de mentir, elas não devem, não podem mentir. Existe uma objetividade nisso. Se as pessoas têm outros desejos que contrariam princípios e a vontade de Deus, não devem praticar. Mas existem outras renúncias que são específicas para as pessoas. Alguém pode dizer assim, você deve renunciar o seu trabalho em prol do seu ministério? Depende. Para alguns, Deus fala, renuncia, ou eu quero você nessa missão. Para outros, não. Para outros, faz parte da missão dele ocupar uma função, ou exercer uma atividade, trabalhar em determinado local. Por quê? Porque Deus precisa dos seus pregadores em todos os lugares. E se as pessoas não vão ao seu Jesus Cristo, muitas vezes Jesus Cristo manda as pessoas até, seus emissários, seus pregadores, até as pessoas. Confiar em Deus, ele está algo ligado à fé. A escolha individual. As pessoas não são obrigadas a confiar em Deus. Agora, as pessoas precisam conhecer a natureza de Deus. Se alguma pessoa quer tomar uma decisão e ela não sabe qual será o futuro da decisão dela, faz parte do processo de Deus, porque você não é obrigado a confiar em Deus, mas quando você confia, pode ser que Deus leve você para o deserto, como ele fez com o povo de Israel, mas com certeza, ele não vai levar você para o deserto para morrer no deserto. Deus vai levar você para uma solução. Então, se as pessoas elas falam, não vou deixar essa vida, porque eu não vejo alternativa, lógico, se você vê a alternativa, pode ser que você não esteja fazendo uso da sua fé. Agora, depende da pessoa escolher. Não, eu vou tomar uma direção. Eu não vou mais fazer essa atividade, porque essa atividade não parece com uma atividade que um servo de Deus faria. Eu aqui não estarei brilhando como uma luz, como a palavra de Deus ensina. Eu vou escolher uma outra direção. Se eu não estiver enxergando a direção, eu vou escolher uma sobre o meu juízo, porque o Senhor Deus há de me orientar e me levará para uma solução que irá me dar tranquilidade, paz, conforto e prosperidade. Deus, ele não impõe que você confie nele. Ele deixa você, ou eu, ou qualquer pessoa, a fazer o que nós quisermos fazer. É o livre-arbítrio. Mas na hora que você fala, Senhor, eu não estou confortável em fazer isso porque isso te desagrada. Eu vou parar de fazer isso. E eu sei que algo será feito por ti para garantir o meu futuro. Olha, André, quando as pessoas fazem isso, o resultado final é sempre o mesmo. É o que é da natureza de Deus. Normalmente a pessoa passa por um tempo às vezes no deserto, mas a terra prometida sempre chega, porque Deus, ele honra a palavra dele. Quando você confia nele,
e renuncia aos seus projetos, renuncia até aquilo que, isso não é pecado, será que eu devo parar de fazer isso? Não, eu vou renunciar como Daniel fez. Eu não vou me contaminar com o manjar do rei. É um tipo de renúncia que às vezes você tem a alternativa de também não renunciar sem que você peque eventualmente. Que é uma coisa interessante da gente abordar mesmo. Existem algumas renúncias que não necessariamente é pecado que você está fazendo. Exatamente, mas você renuncia em homenagem ao Senhor. Em homenagem a falar, Senhor, eu não estou feliz porque eu acho que eu não estou fazendo o melhor para Ti. Então eu vou mudar de rota em homenagem a Ti. O meu futuro, Senhor, está nas Tuas mãos. Vai estar o resultado que eu vou ter, eu não sei, mas eu farei assim mesmo. Deus, que pode o que não pode. Pode tudo aquilo que agrada a Deus. Se eu for um jovem ser modelo, por exemplo, para desfilar com terno, com roupas assim, elegantes até, bonitas e adequadas ao Evangelho, eu não vejo qualquer problema. Agora, a pessoa pode ser ou pode não ser, depende do porquê a pessoa quer ser e para onde vai levar a pessoa aquele tipo de tarefa. Ora, se alguma coisa, Jesus Cristo falou, se teu olho direito te escandalizar, arranque-o, porque é melhor você entrar no céu sem o olho direito do que para o inferno com os dois. Então, se você vai ser modelo e isso vai te afastar do Evangelho, não seja. A regra é clara. Isso serve para mim. Se eu vou ter uma atividade qualquer, e essa atividade, e é isso que eu peço a Deus, vou me afastar de Deus, eu peço a Deus que me tire ou me feche as portas. Para que eu quero uma atividade que vai me afastar do meu Deus? Então, o que norteia a escolha não é muitas vezes se é pecado ou não, é mais aonde você vai fazendo tal coisa, e a que ela quer, né? Eu concordo com o pastor Silas quando ele disse que o pastor presidente de uma igreja, ele tem que se dedicar às suas ovelhas. Plenamente. Porque se a ovelha não consegue falar com o pastor nunca, na hora de sofrimento, às vezes de madrugada, alguém que morre, alguém que é internado, enfim, alguém que está sofrendo, o pastor tem que estar disponível. E por isso um pastor que ele dirige uma igreja, o ideal, a melhor situação é ele estar dedicado exclusivamente ao trabalho. Eventualmente ele vai sofrer um pouco, porque ele vai perder o seu padrão de vida, porque a igreja às vezes não pode compensá-lo com o salário adequado do que ele ganharia no mercado, mas faz parte da chamada dele, da escolha dele. Deus ele tem fé que Deus vai sustentar, como a gente falou. Exatamente, no momento certo e a cada passo Deus irá honrá-lo na sua missão. Existem outros pastores, eu, por exemplo, sou itinerante, eu não sou presidente de igreja. As atividades minhas, eu vou pregar em diversas igrejas, palestrar, eu palestro em universidades, palestro para intelectuais, palestro em diversos locais e é o meu trabalho. A minha missão é essa. Eu, pela internet, se as pessoas olharem meu Twitter, minha página do Facebook, meu site, tem matéria evangelística em todos esses locais. Ao passo que eu dou entrevistas sobre economia, sobre engenharia, sobre diversas coisas, no meu site tem tudo isso e tem também os artigos cristãos, pregações. Então, na própria Boas Novas também missão. A gente vê isso, né? O programa um pouco também sobre essa questão que você faz aqui. Exatamente, o programa Direto ao Assunto que tem aqui na Rede Boas Novas, né? Então, tudo isso o meu trabalho é pregar enquanto trabalho, porque Daniel ele participou de 3 governos, de 3 impérios diferentes, e não prescindiram de Daniel. E se nós formos ver em Daniel capítulo 1 as características que foram exigidas dele, são características assim muito, muito exageradas até. Tinha que ser inteligente, preparado, falar idiomas, ter até boa aparência, essa capacidade de viver no trono. Então, na verdade, era uma pessoa super preparada, um homem de Deus que era um profeta, mas estava trabalhando para reis poderosos. Então, na verdade, são chamadas que Deus coloca, e ainda é bom que as pessoas saibam que nós que temos esse tipo de chamada, é uma chamada que requer renúncia também, não é fácil. Não é fácil você responder muitos e-mails, pessoas te perguntando do Brasil inteiro, responder uma série de questionamentos, sofrer enfrentamentos por conta da nossa fé. Dizem que a gente está pregando, ora está falando coisas ligadas ao mundo intelectual, que insinuam que há conflitos. Nós enfrentamos uma discussão ferrenha do lado de fora, que é o terreno que não é o terreno dentro da igreja, né? Eu sei que é difícil trabalhar dentro da igreja por conta da sobrecarga que é, mas você está do lado de lá e falando do evangelho claramente. Se as pessoas quiserem conferir na internet, vão ver que eu falo claramente do evangelho, como falo dentro da igreja, eu falo fora da igreja. Então, isso tudo é uma chamada, e Deus não só capacita, como prepara, como dá a sua graça. Agora,
com relação ao que você colocou, o pastor, ele que vai para a missão e depois fica comparando como se ele estivesse no mundo, trabalhando no mundo secular, ele não deve fazer isso. Quem está dentro da igreja recebendo o pagamento da igreja, e a igreja deve dar o sustento mais confortável que ela puder para que o pastor tenha uma vida digna, porque o pastor tem família, tem contas para pagar, tem filhos, tem a esposa e tal. Então a igreja tem que dar o sustento de forma mais digna. Mas se a igreja não pode dar algo melhor do que ele gostaria, ele tem que se contentar com aquilo, porque faz parte da renúncia dele. Ele tem que renunciar. Ele renunciou o conforto que o mundo secular o daria para um trabalho dentro da igreja. Por outro lado, ele saiu fora daquela confusão que é o mundo secular, o trabalho, o desgaste, as ansiedades, as pressões, você lidar com pessoas que não temem a Deus diariamente, naquele conflito forte às vezes. Você, por um lado, você escolhe uma parte que lhe é mais favorável, mas tem a parte desfavorável. Cada um tem uma missão designada por Deus, e cada um deve fazer a seguinte escolha: olha, se Deus me escolheu para isso, eu vou exercer o meu ministério da melhor forma possível. Eu vou ter que renunciar a algumas coisas? Vou, mas fazem parte de todo um processo, e eu devo identificar que esse processo é escolha de Deus ou projeto de Deus, e o meu projeto tem que ficar de lado. Eu não posso ficar, não, vou exercer o ministério, mas quero ter a casa que eu teria se eu estivesse trabalhando, o carro que eu teria. Não pode. Aí você está querendo fazer a sua vontade, não está renunciando. Específica. A pessoa realmente deixar a sua terra, deixar o país da sua cultura, do seu idioma, da sua família, ir para um outro país é uma renúncia muito forte. Nós devemos admitir que é algo muito difícil, e muitas vezes para correr riscos em outros países em que às vezes existem restrições à pregação do Evangelho. Muitos irmãos nossos sofrem, são presos, as suas famílias sofrem, passam dificuldades enormes, inclusive de alimentação, clima, é algo de uma complexidade maior. E a gente deve admitir que é uma dificuldade muito grande, sim. Todavia, como a história mostra, como a Bíblia mostra e como os exemplos atuais mostram, pessoas que fazem isso têm uma proteção especial de Deus. Basta observar os milagres que acontecem em seus ministérios quando eles confiam no Senhor. Eles têm muitas histórias contundentes. Por quê? Porque existe uma atuação proporcional da mão poderosa do Senhor para superar tudo aquilo que o ser humano não conseguiria fazer normalmente com as suas forças. E Deus compensa, porque Deus honra a sua própria palavra quando Ele manda que nós devemos ir pregar o Evangelho a toda criatura. Então, agora, requer dessas pessoas que vão ao campo missionário fé e também saber confiar no Senhor e superar, negando a si mesmo em diversos aspectos. Agora, normalmente vão assistir a atuação da glória de Deus de uma maneira muito mais poderosa. É isso que se mostra. Então, é fato que eles fazem uma renúncia muito grande, mas é fato também que Deus age poderosamente na vida deles e os seus filhos, as suas gerações, quando eles administram bem as suas casas, que isso é importante também, porque o apóstolo Paulo falou que aquele que não administra bem a sua casa não tem como ser administrador na casa de Deus e exercer um cargo ministerial. Então, se administra bem a sua casa, normalmente os filhos terminam por receber o benefício desse ministério do pai ou da mãe. Então é algo extraordinário. Em poucos instantes a gente completar. O sacrifício sempre vai haver. O que não pode haver é o sacrifício do amor. Se o pai não tem muito tempo para os filhos e para a esposa, mas demonstra, olha, gostaria de estar com você, e usa com qualidade o tempo que tem com a esposa e os filhos, de uma maneira adequada, e valoriza, e demonstra, olha, eu preciso fazer a obra de Deus, eu não vou poder estar com você neste instante agora, não vou poder ir lá, mas eu gostaria de estar, e tenta envolvê-los no processo, e demonstrando que gostaria de estar com eles, demonstrando amor, e isso faz com que a família entenda. Não pode haver o sacrifício e o desprezo pela família, porque o amor pela família, ele deve ser algo muito forte, e a família deve perceber, e as outras pessoas também.